Olá pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui o que os seus guias têm de recado para vocês, o que é aquilo que eles estão falando e vocês não estão aí ouvindo, né? Não estão conseguindo captar muito bem. Meu nome é Beatriz, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a cartomante aqui do YouTube. E antes da gente ir para a leitura, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Eu vou deixar para vocês aqui, para vocês escolherem uma dessas 3 pedrinhas aqui, para a gente poder iniciar a nossa leitura. Sem mais enrolação, vamos começar. Então vamos agora para a nossa leitura da pedrinha número 1, tá? Essa amarelinha aqui, muito bonitinha. Vamos lá, gente. Olá pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui o que os seus guias têm de recado para vocês, o que é aquilo que eles estão falando e vocês não estão aí ouvindo, né? Não estão conseguindo captar muito bem. Meu nome é Beatriz, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a cartomante aqui do YouTube. E antes da gente ir para a leitura, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Eu vou deixar para vocês aqui, para vocês escolherem uma dessas 3 pedrinhas aqui, para a gente poder iniciar a nossa leitura. Sem mais enrolação, vamos começar. Então vamos agora para a nossa leitura da pedrinha número 1, tá? Essa amarelinha aqui, muito bonitinha. Vamos lá, gente. Aproximei aqui as cartas para vocês, vi que ela estava muito distante. Elas, né, estavam muito distantes, acho que vocês não conseguiriam enxergar muito bem, mas vamos lá. Olha, acho que a gente já tem uma coisa bastante interessante aqui. Parece que as pessoas que vocês que escolheram, né, a pedrinha de número 1, o que acontece? Parece que vocês já deixaram de lado a possibilidade de vivenciar um amor, de vivenciar algo romântico, né? É como se vocês tivessem desistido aí, né? Aqui na carta da âncora, deixado afundar essa coisa da busca, né? De buscar por um amor, de comunicar que você está disponível, né? Para receber um amor, né? Sabe quando a gente sofre aquelas decepções, né? Talvez sejam até pessoas aí com uma vivência maior, que tenham saído, por exemplo, de casamentos longos, de relacionamentos longos, e acaba desistindo porque se frustrou tanto, ficou tão chateada ali, né, com as coisas que aconteceram, que já não vê mais esperança, né? Se vocês observarem aqui a carta do jardim, que é uma carta que fala muito sobre encontros, encontrar pessoas, conhecer pessoas novas, ela tá invertida e ela vem acompanhada aqui da carta da âncora, trazendo muito esse pesar, né? Essa coisa de que quando vocês, como se vocês olhassem para a vida amorosa, né? Para o campo amoroso, de conhecer pessoas, de se relacionar, buscar se relacionar, e vocês já não vissem mais esperança, já, não quero mais, não quero comunicar essa minha disponibilidade, né? Então a gente pode ver aqui até uma vontade de amar, de viver uma relação, mas, poxa, já não quero mais. Pelas coisas que aconteceram, foi muito ruim as relações do passado. Então aí o que os seus guias dizem, né, nessa primeira fileira é muito isso, uma certa decepção amorosa de quem, poxa, já viveu tanta coisa e desistiu, não quer mais, não tá se colocando disponível. Embaixo a gente vê até a continuação disso, né? A gente vê uma pessoa que vem de uma trajetória amorosa muito cheia de dores, cheia de lamentos, né? Até saudades, coisas que ficaram no passado. Inclusive essa carta aqui a gente pode estar falando sim de alguém que perdeu a pessoa amada, né? A pessoa passou para outro plano, já se foi e essa dor ainda acompanha, né? Ou uma relação que ela marcou muito vocês e essa dor acaba acompanhando aí a trajetória, a jornada de vocês, né? Algo ali bem num passado até distante, né? Possivelmente pela carta do navio.
E aí a continuação disso você se fechou, né? Na carta da foice, a gente vê uma carta falando muito sobre corte, e aqui ela traz isso, né? O corte das histórias. Você não está se abrindo para novas histórias, né? Você não está se colocando aí para novas histórias. Porém, como a gente vê aqui na carta do navio, o que acontece? O navio, ele sai de um lugar para chegar no outro, né? Para chegar em novos horizontes, lugares novos. Então, assim, o que os seus guias dizem, né, é que você se fechou sim, né? E os seus guias reconhecem as suas dores, sabe o quanto machucou, o quanto te marcou, te sensibilizou, eles sabem disso, mas ao mesmo tempo eles enxergam vocês como um navio, né? Nesse sentido de que você pode sim sair dessa relação, desses momentos ruins, né? E recuperar a esperança nos novos encontros, nos novos contatos, né? Em se colocarem para o jogo mesmo, né? Por assim dizer, para conhecer pessoas novas, para se relacionar com pessoas novas, né? Porque o que acontece aqui? A gente vê que você mesmo, né? Ou você mesma, acaba cortando a possibilidade dessas novas histórias. Você se reconstruir, recomeçar, começar um novo livro, uma nova jornada, você mesmo aqui está cortando isso. Então, não é que o amor acabou, o amor não é para mim, os caminhos amorosos não são para mim. Não, você por ter se fechado, por ter desistido, por causa dessas decepções, dessas mágoas que você carrega, você acaba cortando essa possibilidade de vivenciar novas coisas, de conhecer pessoas novas, né? De retomar essa área da sua vida que os seus guias trazem aqui como algo tão importante. Então, assim, essa é a leitura da Pedrinha de número 1, uma leitura muito forte, né? Muito sensível aí para as pessoas que desistiram da área, né, do amor. Seus guias te dizem que vocês podem sim retomar essa relação, que vocês devem, inclusive, retomar essa relação, né? Então já vai deixando o like, já vai também compartilhando com aquela pessoa que você entende que precisa ouvir esse recado. E agora vamos para a nossa leitura aqui, ó, da pedrinha de número 2. Essa pedrinha verde, não verde musgo, assim, bem fechado. Vamos lá, galera. O que será que o baralho... Opa, já até pulou aqui, então temos com certeza algum recado muito forte vindo aí no caminho. O que será que o baralho tem para dizer para vocês? Nossa, muitas cartas, hein, de uma vez só. Certamente muita energia. Nosso jogo de vocês, as cartas... Vou até trazer um pouquinho aqui pra frente. As cartas pularam. Vou trazer pra vocês conseguirem enxergar certinho, tudo direitinho. Vamos lá. Nossa, interessante esse jogo aqui já, hein? A gente já tem um quê aqui de falar sobre vocês mesmos. Então, o que a gente tem aqui? Nesse jogo, ele tá trazendo muito uma energia de autoestima, de alguém que se esqueceu, né, de si. Esqueceu de se cuidar, de se olhar com bons olhos, né? Com muito assim, na primeira carta. Essas duas cartas são cartas que falam muito sobre beleza, sobre autocuidado, sobre se olhar, né? Se querer bem também no sentido físico, principalmente, que é o que sai aqui. Então, a gente tem aqui os seus guias falando que em algum momento vocês deixaram de se cuidar, deixaram de se olhar, né? E é algo que parece que já tem uma trajetória um tanto quanto longa, já acompanha vocês há um tempo. Então, vocês eram, sim, em algum momento da vida,
pessoas mais vaidosas, que se cuidavam, que se entendiam como pessoas bonitas, chamativas, né, aqui na carta do Sol, atraentes, até mesmo cheirosas aqui, né, pelo buquê. Pessoas que eram, assim, vistosas, né, como aquela palavra antiga que as pessoas mais antigas costumam dizer. Eram pessoas muito bonitas, mas em algum momento você deixou isso de lado, né? Você esqueceu disso, acabou deixando isso como algo no seu passado. E hoje em dia, por algum motivo, você se encontra mais descuidada, mas por uma tristeza mesmo, né? Algum momento aí você pode ter se decepcionado com alguma coisa, pode ter tido algum tipo de desilusão que acabou fazendo com que esse amor que você tinha, né, por você mesmo, por você mesma, essa chama, né, que você tinha por si, se esvaiu, foi embora, foi apagando, né, aos poucos, e hoje você traz muito esse semblante de tristeza, de alguém que já não se cuida mais, que já não se ama tanto assim, né? Então a gente tem muito isso aqui no começo, nesse início de jogo, seus guias trazendo muito, meio que te perguntando, poxa, mas o que aconteceu com você? Você era uma pessoa tão bonita, né? Uma pessoa que, assim, era elogiada, era atraente para os outros e para você mesmo, para você mesma. O que aconteceu, né? E aí embaixo eles vêm trazendo muito uma explicação do porquê isso aconteceu, por que isso aconteceu, perdão, gente, errei, por que isso aconteceu e as consequências, né, desse processo. O que acontece? Parece, como eu falei, alguma coisa aí no seu passado aconteceu e te prendeu a isso, né? Parece que você está muito preso, muito presa a essa memória, a esse momento ruim que acabou tirando essa visão de beleza, de autoestima que você tinha de si, né? E aí você tá meio que preso nesse passado, a vida até segue em frente, né? Aqui na carta do navio, a vida até seguiu, mas sempre com esse gosto de passado, sempre essa lembrança aí meio amarga, que até te impede de viver o presente, tá, gente? Não sei que também não é só sobre questões físicas, não. A gente pode estar falando, sim, também, né, além desse recado principal, você pode estar, sim, parado aí no passado, em alguma situação que te aconteceu e te marcou muito de forma negativa, né, de maneira bastante negativa, e você tá ali rodando esse mesmo território, né, sem progredir, realmente preso ou presa, né, a essa memória. E isso afeta muito a sua cabeça. De novo, a gente tem outra carta aqui falando sobre não é nem movimentos lentos, né? É a falta do movimento aqui na carta da Torre. E uma pessoa muito presa na própria cabeça. E essa cabeça muito cheia de nuvens, muito cheia de coisas que não necessariamente são reais, porque as nuvens impedem a gente de ver o nosso caminho, né? De enxergar o nosso caminho. E aqui a gente tem muito isso, uma cabeça muito nevoada, muito cheia de tempestades, né? E quando a gente está com tempestade, realmente não tem como cuidar de si, não tem como se olhar, é muito difícil, porque fica, né, essa bagunça e a gente não consegue ir pra frente. Então, gente, a gente acaba vendo muito isso, né? As consequências de um momento que te prendeu, que fez com que você já não se olhasse tanto com bons olhos, e as consequências disso, né? Essa falta de autocuidado, essa falta de amor próprio, e aí que se manifesta através de uma cabeça muito confusa, muito cheia de problemas, muito cheia de ilusões sobre pensamentos que não são reais, né? Você já não se vê mais com tanto brilho assim, mas isso não é real. Isso é consequência, tá? De um momento ruim, de um momento no qual você tá parada, e que você continua, apesar de você estar vivendo, né? De você estar aí caminhando com a sua vida, é sempre com a cabeça no passado, é sempre com a cabeça nesse momento ruim, né? Então, os seus guias, eles estão aí para te chamar a atenção para isso, né? Para você te chamando, olha, vamos viver mais, se olha de novo, se cuida de novo, bota aquela roupa que você gostava, volta para aquele esporte, né? Que você gostava tanto, fazer uma corrida, fazer dança, essas coisas que você gostava tanto, né? Então, gente, essa foi a leitura da pedrinha de número 2, tá? Se essa leitura faz sentido para você, já deixa o like, já deixa o comentário, se inscreve no canal, tá? Ou então, se você lembrou de alguém quando viu isso, manda essa leitura para essa pessoa agora mesmo. Vamos então para a nossa leitura de número 3, tá? Com essa ametista, esse rosinha bem claro, que eu acho que para vocês às vezes deve parecer até um branco leitoso, né? Mas é um rosa bem claro. Vamos lá, pessoal. Saber o que os seus guias têm pra dizer, qual recado eles têm pra falar e que vocês não estão ouvindo. Ó, saiu até a carta aqui do coração virado. Será que vai ser alguma coisa, algum recado amoroso?
Vamos lá. Nossa, olha, a gente teve já cartas pulando. Com certeza é uma energia muito forte, é algum recado muito importante, né, a ser dado. Opa. Então vamos lá, pessoal. Coloquei as cartas aqui um pouco para baixo, porque tava muito em cima. E aí eu acho que vocês não conseguiriam ver direitinho, né, o que cada carta... Opa, fugindo aqui. O que cada carta tem para dizer. Olha, o que a gente tem aqui? A gente tem um recado que fala muito sobre o interno de vocês. E os seus guias trazem que o que está acontecendo? Parece que você tá muito preso em alguma situação ou até mesmo dentro da própria cabeça, tá? Que tá aqui fazendo com que todo o seu potencial não seja externalizado. Então, assim, parece que vocês são pessoas com um potencial muito grande, né, para fazer coisas aí, pode ser na área do trabalho, pode ser, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida, mas alguma coisa aí tá prendendo vocês. Tem alguma parte aí, alguma área da vida de vocês que tá presa em alguma coisa, né? Tem alguma coisa ali tirando a possibilidade de vocês externalizarem isso, colocar, né, para fora. E pode estar assim relacionado, por exemplo, a algum medo que te acompanha, algum receio que te acompanha, né? E aí pode ser um medo que existe só dentro de você ou medo de algo externo, por exemplo. Você é uma pessoa muito comunicativa, mas tem medo que outras pessoas te julguem se você falar, né, mais, se você se expressar mais, porque no passado alguém agia assim com você. Durante a sua infância alguém agia assim com você. Então a gente traz aqui muito nesse sentido, nessas 3 primeiras cartas, tá? Aqui nessa carta da árvore, ela fala assim sobre grupo, por exemplo, um grupo muito próximo seu que inclusive pode ser sim, tá? A sua família. A carta da árvore fala muito sobre família, então a gente pode ver um medo que, por exemplo, vem do período da infância, onde a sua família não te tratava muito legal, um grupo de amigos que era tão próximo assim, que não era muito bom com você, acabou criando isso, né, de você se reprimir, se colocar muito para baixo, já não se ver mais como aquela pessoa tão comunicativa, aquela pessoa realmente como um sol, aquela pessoa que é chamativa, né, e que é um bom líder, uma boa líder. Aparece muito isso aqui nas 4 primeiras cartas. Alguém que se reprimiu. Seus guias estão dizendo isso pra você. Olha, você se reprimiu aqui, né? Você é uma pessoa tão cheia de potencial, tão cheia de vida, tão cheia de vontade de viver. O que aconteceu? Por que você se reprimiu dessa forma? Talvez aí para caber em algum espaço, né? Caber dentro de um grupo que já não é legal para você, né? Caber dentro de uma vida que já não faz sentido para você. Então, assim, os seus guias te mostram muito isso, né? As consequências e de onde vem, né? De o que está acontecendo. Eles basicamente estão te perguntando, nossa, e aquela pessoa incrível, né? Que eu conhecia, onde é que está aquela pessoa maravilhosa? E as consequências disso acabam passando muito para o seu meio social. Você está tão preso na sua cabeça, né? Tão preso nessa forma, nessa estrutura de pensamento, que a sua vida em si, o ato de viver, é muito prejudicado. Porque você acaba trazendo para a realidade tudo aquilo que está só no seu mental. Tudo aquilo que existe só no seu mental. Então, assim, a gente pode inclusive ver até indícios, gente, obviamente isso daqui não é um diagnóstico, tá, de saúde mental, mas do jeito que as coisas andam aqui, pode ser sim que você esteja desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão, né, coisas nesse sentido, mas de novo, gente, isso aqui não é diagnóstico, tá bom? Caso vocês estejam realmente passando por isso, eu sempre indico que vocês busquem ajuda de um psicólogo, tá certo? E aí, continuando aqui a leitura, o que acontece? A gente vê as consequências de tudo isso, né, desse mental, muito aqui. A sua vida social acaba muito
prejudicada. Então a gente tem uma área, que é essa área de saúde, né, de certa forma, essa área do mental, que está muito prejudicada, e isso está respingando em outras áreas. Pode, por exemplo, estar prejudicando o seu trabalho, pode estar prejudicando a sua vida em família, a sua vida profissional, né, também, coisas muito nesse sentido. Então, assim, é algo a se cuidar, tá? É algo a se ficar muito atento, porque você não está conseguindo desenvolver tanto quanto deveria, né? Tanto quanto o seu potencial permite que você se desenvolva, você não está desenvolvendo por causa dessas coisas aqui, né? Dessa prisão na qual você tá, né? Através desses medos, desse excesso de proteção que a gente acaba criando, às vezes, quando a gente sofre muito em algum momento, tá certo? Então, assim, essa foi a leitura. Espero que tenha feito sentido para vocês, tenha ressoado aí com o que vocês estão vivendo, tá? E eu sempre vou pedir para que vocês deixem a curtida, deixem o comentário, se inscrevam também, tá? Isso é muito importante. E se vocês lembraram de alguém ouvindo essa leitura, compartilha com essa pessoa. Gente, essa foi a nossa leitura de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário e apertar ali no botãozinho de like e também compartilhar. Lembrando que as minhas redes sociais estão aí na legenda para que vocês agendem uma consulta particular também, tá certo? Lá vocês vão conhecer outras formas de leitura mais específica para a situação que cada um de vocês está vivendo aí, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.